Qual é a diferença entre Gustavo Lima e Deolane? O Kim explica. Prisão provisória, melhor dizendo, que precisa cumprir determinados requisitos para ele ser preso, mesmo sem ser condenado, mesmo sem o processo ter transitado em julgado. Eu vou resumir, é uma situação muito simples aqui para vocês, apesar da juíza utilizar boa parte da sua decisão para fazer militância política, para falar em defesa da classe trabalhadora, para falar contra os ricos. É quase como se ela tivesse inveja da riqueza, inveja da fortuna na sua decisão, que eu li na íntegra, e se você ler na íntegra também, vai ter a mesma percepção que eu, que ela gasta mais tempo fazendo militância política do que falando sobre o direito, falando sobre o que justifica você fazer um pedido de prisão preventiva. Vamos lá. O que aconteceu? Primeiro, importante e já vocês... está alertando para uma militância política. Aí... Mas vamos ouvir. Saberem. O Ministério Público, que é o órgão acusador, que é o órgão responsável, né, por apresentar denúncia contra as pessoas que depois vão ser defendidas por um advogado. Então, o Ministério Público é a parte que acusa, né, a parte que faz a defesa da lei, que faz a defesa do interesse público, e o advogado faz a defesa dos direitos, garantias, né, individuais do seu cliente, e o juiz decide. Muito bem. O Ministério Público opinou contra a prisão do Gustavo Lima e, mais do que isso, disse que seria até um constrangimento ilegal você submeter o Gustavo Lima à prisão, porque ele não cumpre os requisitos necessários para ser preso preventivamente. Não há risco de fuga, não há risco à ordem pública, que foi a argumentação que a juíza, né, utilizou. Então não há nenhum tipo de coação de testemunhas, nada disso foi apresentado, nenhum requisito para prisão preventiva foi apresentado pela juíza contra o Gustavo Lima, e justamente por... Ó, vamos lá. Eu também não tô aqui para ficar acusando ninguém, né? Mas agora, eu preciso reagir ao que eu tô ouvindo. Não há risco de fuga? Pô, o cara tá em Miami. Já fui. O cara já foi. Então, assim, ele foi fugindo? Não, acredito que não. Ou pode ter sido também, né? São duas possibilidades. Agora, quem não tem condições de fugir sou eu, né, Mano Volta? É você, né, Mano Volta? Exato. Tu consegue pegar um jato aí, chegar em Miami ou ir pra Grécia? Irmão, não sei nem o que é jato. Jato é aquele negócio do nariz aqui, né? Botar um soro aqui, né? Não conheço. Jato, não, sabe também não? Só esse. Então, assim, o cara tem condições de sair, o cara tem, né? Agora, vamos ouvir. Por isso, o próprio Ministério Público, que é o órgão acusador, que geralmente é aquele que tem a mão mais pesada, né? É aquele que pede uma punição maior, e geralmente até o juiz dá uma punição menor. Até o Ministério Público, que geralmente é o mais rigoroso, né, em relação à dosimetria de pena de crimes, em ser a favor de prisão preventiva, em ser a favor de prisão temporária. O próprio Ministério Público opinou contra. E aí, a juíza argumentou o seguinte para prender o Gustavo Lima. Gustavo Lima levou no jatinho duas pessoas, né, que estavam sendo investigadas, mas o próprio Gustavo Lima não sabia, como ninguém sabia, porque a investigação corria em sigilo. Muito bem. Então, ele levou duas pessoas que estavam sendo investigadas, né, no jatinho, no seu avião, lá para a Grécia. Muito bem. Depois que eles já chegaram na Grécia, depois que Gustavo Lima já deixou as pessoas lá, ele foi lá, fez show, não sei o que ele foi fazer lá, foi expedido um mandado de prisão contra essas duas pessoas. E essas duas pessoas, né, entraram para o Banco Nacional de mandado de prisão e estavam com o mandado de prisão expedido, e caso não se apresentassem para a justiça, se transformariam em foragidos. O que a juíza utilizou para argumentar? Então, é o mesmo caso do Gustavo Lima agora. Ele não tá no Brasil, né? E aí saiu uma decretação de prisão para ele. Então, quem tava com ele lá na Grécia foi para lá, não tinha nada contra, né? O cara saiu. Foi decretado. Eles voltaram? Não. Tu voltaria? Mano, volta. Sei, irmão, acho que não. Tu já fez assim, depois que tu... Antes de jogar a câmera pra tu, que tu não jogou até agora, você falou, opa, tem uma câmera, né? Aí tu não sei, né? Então é isso. Agora, isso é um argumento para prender também o Gustavo Lima? Vamos ouvir.
né, pela prisão do Gustavo Lima. O Gustavo Lima voltou da Grécia neste mesmo avião sem essas duas pessoas. Agora eu pergunto para vocês, o Gustavo Lima tem a obrigação de trazer pessoas que têm mandado de prisão expedido de volta para o Brasil? Não, ele não é autoridade policial. Quem tem o dever legal, sempre que vê um crime, que vê um foragido, de agir, é a autoridade policial, né? É o policial que tem o dever de agir. O cidadão, né? O Gustavo Lima não é obrigado, trouxe os caras aqui, esses caras ficaram com mandado de prisão expedido, agora eu tenho o dever de prender essas pessoas, eu como cidadão comum tenho o dever de prender essas pessoas e trazer o meu avião de volta pro Brasil? Não. Se tivesse já mandado de prisão expedido contra eles, se tivesse mandado de prisão expedido contra eles, na ida, se o Gustavo Lima tivesse levado gente foragida da justiça embora, aí sim, você tem razão para prender o Gustavo Lima. Mas quando ele sai do avião com essas duas pessoas não estavam com mandado de prisão contra elas. Só depois que eles chegam lá na Grécia, e aí que chegou na Grécia, o Gustavo Lima já não tem mais nenhuma responsabilidade sobre essas pessoas de trazer de volta. Então, essa é a justificativa que a juíza utilizou para prender o Gustavo Lima. Resumindo para vocês, então, Gustavo Lima tá com pedido de prisão, né, pedido de prisão preventiva expedido contra ele, porque deu carona para duas pessoas, e depois que ele deu a carona, as duas pessoas, foi decretada a prisão dessas duas pessoas. E aí a juíza queria que o Gustavo Lima trouxesse essas duas pessoas como se ele fosse uma autoridade policial. Ele não tem essa obrigação, mas a juíza deu essa obrigação pro Gustavo Lima e disse, já que você não trouxe, você tá sendo conivente com foragidos, então eu vou expedir o mandado de prisão preventivo contra você para manter a ordem pública, porque com o Gustavo Lima solto a gente vai ter uma comoção social, né, segundo os argumentos da juíza, e a gente não vai poder manter a ordem pública. Então é uma decisão ilegal. A prisão, eu não tenho a menor dúvida, vai ser relaxada ali na segunda instância, quando chegar no tribunal, o processo ainda tá numa única juíza. Quando ele recorrer pro tribunal, vai ser relaxado a sua prisão. Se não for no Tribunal de Justiça, vai ser no Superior Tribunal de Justiça. Se não for no Superior Tribunal de Justiça, vai ser no Supremo Tribunal Federal, porque a prisão é, de fato, ilegal. Muito diferente da prisão contra a Deolane, em que ela própria, né, havia uma confusão patrimonial com dinheiro de jogos ilegais sendo explorados e empresas de bets utilizadas para lavar esse dinheiro, e a Deolane recebendo esse dinheiro. É uma acusação completamente diferente. E aí você pode me perguntar, então você está colocando a mão no fogo pelo Gustavo Lima e dizendo que ele não tem envolvimento com nada disso? Não. Eu estou dizendo que neste caso, nessa decisão dessa juíza, a prisão é absolutamente ilegal, porque não tem fundamento para você prender preventivamente uma pessoa que não tem obrigação de trazer foragidos à justiça no seu jatinho particular. Não existe essa obrigação legal e nós temos um princípio da legalidade que é constitucional. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Pois bem, nenhuma lei obriga o Gustavo Lima a trazer com seu jatinho foragidos da justiça para o Brasil para eles serem presos, né? Então, são situações completamente distintas. No futuro descobrem que alguma empresa do Gustavo Lima estava envolvido na lavagem de dinheiro, estava envolvido na exploração de jogo ilegal. Aí é outra decisão, aí são novos elementos, novas provas, novas investigações que podem no futuro fundamentar uma prisão legal. Agora, com o que a gente tem hoje, a prisão do Gustavo Lima é absolutamente legal. Entendo e concordo, porém tem um fato. Bom, o que diferenciou aí a situação da Deolane com o Gustavo Lima, né? Então, acho que ficou claro quando ele fala, né, sobre uma confusão ali de patrimônio, né, entre os bens da Deolane e das apostas. Então, ele percebe uma diferença grande entre os dois casos. A prisão está sendo tida como uma prisão ilegal, né? Uma prisão, um abuso, né? E segundo o Kim, no início do vídeo, ele fala, né, de uma militância. Agora, eu vou te colocar um elemento, já é um alerta para você. Você que é fã do Gustavo Lima, ou você que é fã ali da direita, né? Por ele ter apoiado o Bolsonaro, por Marçal ter falado no vídeo, né, de apoio a ele, dizendo que o Gustavo apoia o Marçal. Um alerta, se quiser sair do vídeo,
não quiser ouvir o que eu tenho para falar, e não é nada pessoal e nem condenando o Gustavo Lima. Porém, não dá para deixar de comentar. Ninguém comentou, nem um Kim, nem ninguém, nenhuma matéria de jornal, nenhum vídeo que nós reagimos aqui agora, ninguém falou sobre o fato do Gustavo Lima ter saído no dia 23 de setembro, de manhã, ou na madrugada do dia 23, ter ido para Miami. E a decisão sai na tarde do mesmo dia. É uma coincidência mais ou menos. Então vamos entender aqui o caso, né? Eu não estou afirmando que ele sabia que vazou a informação, mas vamos entender. E também nem que eu faria diferente não, né? Agora, ele foi para Grécia com um amigo, com um casal de amigo, né? E o casal de amigo tava lá no iate dele, foi pra Grécia, no jatinho dele, beleza. O casal de amigo é dono de uma empresa Vai de Bet. Talvez possa até ser sócio dele em algum negócio, eu não sei. Nessa operação, esse casal tem a prisão decretada. E, inclusive, uma aeronave que em tese estava em posse do Gustavo Lima foi apreendida e depois veio uma explicação que a aeronave não era dele, que ele já tinha vendido, talvez até para esse casal de amigos. Beleza. Então, no dia 4 de setembro, quando surgiu a operação, ele está lá na Grécia com esse amigo. Ele tem a obrigação de trazer o amigo de volta? O Kim já explicou que não. Não tem obrigação. Não tem nenhuma obrigação legal. Ainda que tivesse, o cara é obrigado a voltar? O que está decretado? Com a prisão decretada? Não é. O Gustavo Lima tem que fazer o quê? Botar a arma na cara do cara e trazer o cara algemado? Negativo. Não faz sentido. Agora, a prisão argumentada na ordem pública gera esse questionamento aí que o Kim tá falando. Mas se a prisão fosse decretada, né, com risco de fuga, faz sentido para você? Para mim faz. Para mim faz. Porque ele tem muita grana e ele mete o pé rápido. Não tô dizendo que é justa, que é a prisão. Só tô pensando, né? E levando em consideração que no dia 20, na sexta-feira, teve uma manifestação num processo do Ministério Público, né? E a juíza, e ele sabendo disso, ele pode falar, meu irmão, quer saber, eu vou ficar aqui no Brasil, vou me picar. Então, se essa prisão vai ser relaxada, o fato dele não estar no Brasil pode fundamentar, pode gerar uma justa causa, uma motivação para que tenha um pedido, né, por ele colocar em risco, né, a instrução criminal pelo fato do réu, né, ou o fato do investigado ter saído do Brasil, né, no mesmo dia, e aí se tiver algum elemento, e aí alguma coisa nesse sentido. Talvez seja uma forçação de barra, mas é um fato que ninguém falou. E não querendo acertar sozinho, mas me parece relevante considerar isso, né? Ou uma baita de uma coincidência, ou, de fato, né, o Gustavo Lima ele se antecipou. Agora, Globo, você está num processo injusto, uma perseguição e tal. Faz sentido? Não tem nada contra você, qual o problema? Tu tem uma mansão lá, um jatinho particular, tu pode viajar, tu viajaria? Eu acho que sim. Eu acho que sim, viajaria. Agora, se não derrubarem, ele vai ter que voltar. O Kim tá dando como certo. Que vão relaxar a prisão, e se não relaxarem? Aí vai surgir novamente aquela coisa. É perseguição política, é isso ou aquilo. E aí talvez a gente vai deixar de olhar os fatos. Os fatos que estão sendo investigados. Então tá aí, fatos, né? E vamos esperar cenas dos próximos capítulos para poder concluir, né? Mas do que se tem hoje, né,
do que tem de relevante são esses fatos, né? O casal viajou com ele para Grécia, não retornou, ele retornou. Ele tinha obrigação de trazer? Não. Não tinha obrigação de trazer de volta. Ele estava impedido de ir para Miami? Também não. Mas a justiça pode entender que esse fato dele ter ido para Miami coloca em risco a instrução criminal e, se não, a ordem pública, o risco de fuga, né? E não cumprimento da prisão ou de qualquer outro processo da instrução criminal. Bom, é isso, né? Faz sentido, mano? Volta. Faz sentido, e eu acabei de ver aqui a página inicial do YouTube e diz aqui, tem matéria aqui dizendo que a polícia vai investigar se ele, de fato, ele sabia, ele tinha alguma informação e foi foragido mesmo. Ah, é? Fugido. Tem matéria disso? Não, tem indício, né, de notícias falando que a polícia ela vai investigar, né? Não tem nada certo. Porque assim, se ele soube, se houve um vazamento e ele saiu do Brasil, né, com isso, aí é um outro fato, é uma outra situação, né? Porque se ele tivesse no Brasil, mano, pode falar, mas só pra concluir, se ele tivesse no Brasil, ele seria preso hoje de tarde. E ia ser igual o Deolane. Todos os jornais, todas as matérias, todos os portais, a qualquer momento o Gustavo Lima vai ser preso e tal. Como ele não tá aqui, pode dar tempo dele derrubar essa decisão. Fala, mano, volta. A notícia do canal CNN Brasil fala que até a thumb tá ele, né? E fala assim: polícia acredita que Gustavo Lima viajou para Miami antes de pedido de prisão. Aí o título é: polícia diz que Gustavo Lima viajou para Miami antes do pedido de prisão. Então, assim, eles vão investigar, né? Se for comprovado que ele teve alguma informação, aí o negócio vai ficar esquisito para ele, né? Uma coisa que seria nada. É isso. Cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê? CNN Brasil. Gustavo Lima. Vamos ver o que tá aparecendo aqui. O vídeo do Cidade Alerta. Não fiz nada de errado. Nós aqui, CNN, não apareceu aqui de cara. Ali, ó. Aí. Aqui. Polícia acredita que Gustavo Lima viajou para Miami antes de pedido de prisão. Isso sim. Tá. Mas aí o que tem a ver aqui com vazamento? Sim, dá pra saber, pô, pelo voo, né? Se isso ele comprou aí. Passagem de última hora. Não foi passagem, parceiro. Quem comprou passagem é você, parça. Deixa eu te explicar. O cara tem um jatinho, mano. O cara tem uma aeronave pra ele e pra quem ele quiser. Mas ele tem um plano de voo, tem tudo isso, exato, entendeu? Faz a imigração, faz aquela parte toda lá. Isso, ele só não compra a passagem, ele já comprou. Foi isso que eu quis dizer. A passagem dele tá comprada já pra qualquer momento, né? Alex Calmo, acho que tem muitos caras grandes que não olham no que estão se metendo. E ele fala que a questão é porque o Lula não está preso. Aí, irmão, aí tem que ver quem soltou ele. Gabriel Ribeiro, Glauber, hoje quem decide pelo arquivamento dos processos é o Ministério Público. É o Ministério Público que manda em tudo, né? O Hugo Marinho Costa, quem é vítima do crime de lavagem de dinheiro? Tem um monte, né, irmão? Leroux, Felipe Campos no canal agora, mano, Walter e Glauber. A gente reagiu aqui o Felipe Campos, mas não agora à noite, né? Foi um vídeo mais cedo, acredito eu. Vini, Glauber, a notícia já está desatualizada. Segundo o Poder 360, Deolane e o Mapá já está solta após solicitação de defesa do Darwin Filho. A gente acabou de repercutir isso daí agora no final. Sim. E o Gustavo vai seguir preso, né? Fernanda CN. Democracia não existe. A gente não pede para nascer e não tem o direito de morrer. O mundo tá um lixo, cheio de psicopatas manipulando incapazes. O Léo Lobão. Glauber, a máfia com os artistas começa desde cedo na descoberta do talento. E quem são os empresários de início? Quem são os empresários de início nas carreiras e no sucesso, né? Funcionários, MC, sertanejos, pagodes. Sabe de nada, inocente. Irmão, a gente sabe que
o pessoal se articula, né? Então, qualquer empresário pode ser metido com coisa errada, né? Exato. Leonardo, Mano Walter, corta o microfone do Fofocali Glauber. Acho que tem um canal chamado Fofocalizando, né? Aí ele fez a brincadeira aí, Fofocali Glauber. Cultura Limitada, cadê Cultura Limitada? Pessoal, siga o nosso canal, é o nosso sonho. Todos os dias tem conteúdo, mesmo com trabalho, pessoal. É isso aí. Deus abençoe a todos. O Gustavo King. O expurgo, para quem deu Pix, já começou. Todos que deram Pix, se preparem, saiam mais rápido do Brasil. Ele mandou uma moeda aqui, SEK, 50 moedas dessa daí. E o Hugo Jefferson falou, foi muita injustiça, agora Massal 100% faz o 28.